Graça e paz da parte de Deus, o Senhor da vida. Nós queremos agradecer aos nossos irmãos da Primeira Igreja Batista do Lobato por estarmos nesta noite juntos para louvar, engrandecer ao Senhor, ouvir a sua palavra e absorver da parte de Deus todas as coisas que Ele tem a nos ensinar de maneira muito especial nesta noite. Quero agradecer a você que está nos ouvindo pela primeira vez, que acessou esse canal por intermédio de alguém que te informou sobre ele. Que a bênção do Senhor esteja diante da sua vida e faça mudanças significantes na sua maneira de ser. Quero desde já também agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos amados, por todas as coisas que o Senhor tem ensinado aos seus servos em cada momento em que nos encontramos às noites para adorar esse Deus tão maravilhoso. E eu quero desde já também agradecer a Deus por todas as coisas que o Senhor tem ensinado a mim através da sua palavra e do convívio com os nossos irmãos nesse tempo tão difícil. Portanto, não deixe de se inscrever se você ainda não se inscreveu nesse canal. Não deixe de dar o seu like, é importante para que o próprio YouTube possa estar divulgando esse trabalho em todos os lugares no mundo. À medida que você dá um like, é a oportunidade e a maneira com que eles julgam que de fato tudo isso tem sido importante e deve passar para outras pessoas. Quero também pedir aos irmãos que estejam sempre em oração. Esses dias peço oração de forma especial em favor desse tempo mais complicado. Nós estamos durante um período em que a curva está próxima a chegar. Então nós precisamos que os irmãos estejam orando, porque esse é um momento que muitas pessoas têm sido contaminadas, mas que o Senhor continue levantando suas mãos poderosas em favor dessas vidas. Quero te convidar nesse momento a que nós possamos orar desde já, pedindo ao Senhor que Deus abençoe esse culto para a glória do seu santo, bendito e maravilhoso nome. Amém. Vamos orar. Santo Deus, nós queremos te agradecer por esse momento precioso. Nós te louvamos, ó Deus, pela sua palavra. Te agradecemos, ó Deus, por todas as coisas que o Senhor tem sempre a nos ensinar. Que a bênção do Senhor seja, ó Deus, com os nossos irmãos espalhados em todos os lugares que essa palavra possa chegar. Abençoa as pessoas que estão nos assistindo pela primeira vez. Que o Senhor possa chegar aos lares dessas pessoas e, ó Deus, também através da sua palavra poderosa promover a justiça transformadora na vida dessas pessoas. Te louvamos por todas as suas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero pedir aos irmãos nesse momento, nós vamos estar juntos louvando ao Senhor com um primeiro coro, né? Eu tenho em mim um canto de vitória. Esse cântico é muito bonito e eu gostaria de cantar juntamente com os irmãos. Eu tenho em mim um canto de vitória que foi escrito por Jesus na cruz. Um canto lindo que mudou a história e que ao mundo em trevas trouxe luz. Eu tenho em mim um canto de esperança que a todos eu preciso proclamar. Jesus firmou comigo uma aliança na qual eu vivo e posso descansar. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras,
mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor. Com meus lábios canto a verdade. O Rei Jesus em breve voltará. Virá com seu poder e majestade, e com sua igreja em glória reinará. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor. Com meus lábios canto a verdade. O Rei Jesus em breve voltará. Virá com seu poder e majestade, e com sua igreja em glória reinará. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas em palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor. Eu tenho em mim um hino de alegria. Eu tenho em mim um canto de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor, que testemunha a vitória do Senhor, que testemunha a vitória do Senhor. Aleluia! Eu quero convidá-los nesse momento a estar juntamente comigo, lendo a palavra do Senhor. Eu quero fazer a leitura do texto que nós estaremos de alguma forma usando nessa noite, né? O texto está ali em 1 Coríntios, no capítulo 3, aliás, 2 Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios, no capítulo 3, e nós vamos ler a partir do versículo 1 até o verso 9, que é a proposta para o culto desta noite. Então, quero convidá-los a fazer essa leitura em nome do Senhor Jesus. E diz: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos com alguns de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vocês, de vós? Vós sois as nossas cartas escritas, em nosso coração conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por ele, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas na tábua de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, e
Não que sejamos capazes por nós de pensarmos alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade ela vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o Espírito da morte se o ministério, da morte gravado com letras de pedra veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, qual era transitória, como não será maior a glória do ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Nós vamos voltar a adorar o Senhor nesse momento com um outro cântico maravilhoso, e eu quero convidá-los a estar louvando juntamente comigo nesse momento novamente, né? Nós vamos louvar ao Senhor com aquele hino Coração Igual ao Teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, algo encontrará de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer, dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, algo encontrará de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar nos teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração
alma obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. Santo Deus, eu quero te agradecer por esse momento, Pai amado. E te louvo, Deus, pela bondade do Senhor. Tu és infinitamente maior do que tudo que eu possa pensar ao seu respeito. Tu és o Senhor da vida. E nós te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos, te louvamos, te rendemos toda a glória, honra, poder, majestade e louvor. Nesse momento nós te pedimos, ó Pai, que a tua palavra, ó Deus, seja colocada em nossos corações de forma especial. Eu lhe peço em teu nome que o seu Santo Espírito haja poderosamente nesse coração frágil meu, nesse coração que é sujeito às dificuldades, e nós te pedimos, ó Deus, que nos ensine através da tua palavra, pois tu podes fazer isso de forma especial. Te agradecemos, ó Deus, por esse momento, te louvamos pela sua bondade, e ó Deus, nesse momento que, ó Deus, o seu Espírito fale ao meu coração e por consequência disso ao coração dos teus servos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados. Uma das coisas que a gente vai observar nesse texto que foi lido anteriormente, que está lá em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 9, fica muito bem claro que a ideia principal do termo inicialmente observado pelos irmãos, que é recomendação, nós vamos encontrar isso logo no início, né? Ele disse, porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos de alguns de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? O que ocorreu esta palavra de Paulo aos Coríntios? Primeira, uma das questões era de que a ideia de recomendação que a gente observa nesse texto vinha dos judaizantes, que muitas vezes precisavam ser recomendados pelos seus superiores a determinadas congregações. Não que todas essas pessoas não tinham uma relação boa com Deus, mas na sua grande maioria, Paulo acabava tendo muitos problemas com essas pessoas, não somente com eles, mas com pessoas que muitas vezes apareciam como profetas, né? Como pessoas que faziam milagres, eram milagreiros que ocorriam naquela época. Coisas que a gente observa muito nos dias ainda de hoje, que às vezes chegam e produzem suas próprias cartas de recomendação, produzem as suas informações pessoais, e no fundo essas pessoas não têm uma relação de ligação com Deus profunda, e a gente observa isso quando a gente passa a conviver com essas pessoas. Outro ponto importante é que sempre eles estavam infiltrados nas congregações, causando dissensões, causando brigas, causando guerras dentro dessas situações, principalmente quando ensinavam heresias das quais Paulo claramente coloca ao longo do seu tempo de ministério, né? E ao tempo do ministério, inclusive, também não somente de Paulo, como de Pedro, que observava isso também nas igrejas que ele tomava conta, né? Visto que Pedro era considerado inicialmente um apóstolo que compreendia de maneira especial a questão dos judaizantes, mas que depois teve uma experiência profunda com Deus e percebeu que a grandeza do amor de Deus ia além apenas das relações judaizantes, né? Daquilo que os judaizantes de alguma forma buscavam defender. Agora, interessante que alguns capítulos anteriores nós vamos observar o seguinte. No capítulo 1, por exemplo, ele fala que Paulo naquele momento estava entristecido, né? Paulo vinha de lutas que ocorriam,
E de alguma forma havia um consolo inicialmente por parte de Tito a Paulo, quando Tito traz a informação que na igreja de Coríntio as coisas iam indo bem por conta dos nossos irmãos que eram fiéis, né? Havia uma fidelidade por parte dos nossos irmãos em relação ao cumprimento da vontade de Deus, né? Isso trouxe de alguma forma para Paulo uma restauração do seu momento de tristeza em meio às lutas e às dificuldades que sofria nos campos que ele desenvolvia uma relação de escrita, né? Porque essas relações, em grande maioria, eram feitas por intermédio de carta que ele enviava aos pastores e os bispos que tomavam conta das igrejas da Ásia. Outro ponto importante é que a fidelidade dessas pessoas, muito bem relatada em Efésios, né? Em Efésios, também no verso 8 e 9, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 23 e 41. Coríntios tinha, na verdade, passado por uma luta muito grande, quando Paulo replicou de forma duríssima aqueles crentes que estavam dentro da igreja, que não tinham testemunho, como foi o caso que os irmãos se lembram perfeitamente, ali em 1 Coríntios capítulo 5, onde Paulo chega a dizer que entrega, né, o corpo daquele indivíduo a Satanás para que a sua alma pudesse ser salva. Naquele episódio e durante muitos outros episódios, certamente que Paulo passou, ele tinha uma luta grande, mas muito grande com as pessoas que insistiam em querer trazer de volta com simplicidade aquelas pessoas que estavam causando esses problemas para a igreja. E por conta disso, quase que a igreja sofria divisões seríssimas por conta dessas situações, mas Paulo se mantinha fiel à palavra. No capítulo 2, do verso 14 e 16, ele fala de algo que vai de fato nos fazer a compreensão perfeita daquilo que é dito nessa parte, quando ele fala sobre fragrância, né? Perfume, que na verdade nos faz lembrar do bom perfume a ser exalado com o testemunho de vida de homens de Deus, né? Paulo faz questão de compreender isso, e eu faço minha a necessidade de lembrar, e ele diz: graças a Deus, que sempre nos fez triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ou seja, Paulo se sentia feliz pelas vitórias que ele tinha no Senhor Jesus, por conta das coisas que ele conseguia vencer, não porque ele tinha capacidade para fazer essas vitórias serem presentes na sua vida, mas dava a Cristo, né, o valor devido pelo qual ele trazia para a sua vida esse bom cheiro. Outro ponto importante, porque para Deus somos como um bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Porque aquelas pessoas que se salvam adquiriram conhecimento pelo qual os pastores daquela época e os pastores dos dias presentes se esforçam em ensinar, trazendo a palavra, trazendo conhecimento de forma, né, em que as pessoas não se enganem com as coisas que acontecem até os dias de hoje. Muitas pessoas e muitas igrejas têm tido influências muito grandes. Aliás, uma das maiores lutas dos nossos pastores nos dias presentes é combater uma espécie de cristãos que existe no meio evangélico e que traz em todo momento a necessidade de envolver a igreja em uma relação estreita com as coisas que estão voltadas para o mundo. Não há como haver uma comunhão entre trevas e luz. Não há como haver uma relação entre o comportamento cristão e o comportamento que o mundo tanto ensina, como sendo algo muito normal na vida das pessoas, das quais nós precisamos ter um cuidado muito especial nos dias presentes para evitarmos que o pior possa ocorrer para a sua igreja. Portanto, a ideia de fato é essa.
é de que nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. E o bom perfume é uma figura, na verdade, de linguagem que é utilizada, uma metáfora, né? E o interessante é que normalmente isso era visto na figura dos grandes imperadores, que traziam dentro das suas vidas o cheiro das grandes batalhas. Assim era compreensível naquela época. Era uma linguagem muito compreendida no meio que se existia naquele período, né? Certamente ele não precisava de recomendação. E aí uma coisa interessante, Paulo faz essa cobrança e certamente traz para os irmãos de que ele talvez não precisasse dessa recomendação, porque estava escrito na vida das pessoas aquilo que era a sua maior vitória: ver a justiça poderosa de Deus no coração das pessoas que existiam nas igrejas em que Paulo tinha o cuidado e o zelo pelo qual o Senhor sempre esperou da parte dele. Agora, é de David Wilkerson uma frase interessante. Ele vai dizer que pedimos a Deus em todo momento para mudar todas as coisas que estão à nossa volta. Mude a nossa família, mude os nossos amigos, mude a empresa que eu trabalho, mude as circunstâncias que me cercam, mude essa situação que nós estamos vivendo. Mas verdadeiramente o que nós certamente deveríamos fazer em todo o tempo era orarmos a Deus para que Deus mudasse a nossa maneira de ser. Eu preciso disso. Os irmãos precisam disso, porque as coisas que estão à nossa volta podem parecer de alguma forma influenciarem a nossa vida, mas nós precisamos compreender que nada do que está à nossa volta consegue nos influenciar se tão somente a justiça de Deus está arraigada sobre a nossa vida. O que eu quero dizer é de que a palavra do Senhor, que é uma evidência importante na mudança completa, e vocês vão perceber isso no decorrer do capítulo, vocês vão observar que Paulo vai falar de uma glória transitória e vai falar de uma glória que vive presente todo o tempo na vida daquele que expressa a sua relação com Deus, de maneira que o Espírito de Deus está dentro da vida dessa pessoa que tem essa graça maravilhosa da parte de Deus, né? Observe que uma coisa interessante, né? No verso 1 e 2, a história do cristianismo conta que havia, na verdade, uma invasão de falsos crentes, de falsos profetas, de milagreiros naquela época, e que se diziam mestres muitas vezes, tentando ensinar. E o interessante é que essas pessoas necessitavam de que alguém pudesse assinar por suas vidas. O que na verdade se torna algo inconsistente com aquilo que de fato se propõe o crente. A vida do crente, ela é claramente observada pela maneira dele ser, daquilo que ocorreu na sua vida, das pessoas que convivem com ele, que por causa do seu comportamento existe uma ligação entre essas pessoas, né? Essas pessoas acabam adquirindo a mesma maneira de ser dessas pessoas, porque entendem que aqueles que vos ensinam têm uma autoridade a respeito disso. Me faz lembrar novamente, que eu tenho sempre tocado nisso nas pregações, aquilo que ocorria em Jesus, tá? Era notório que as pessoas entendiam todo o tempo que quando Jesus dava testemunho a respeito da sua vida, eles achavam que o testemunho de Jesus era falso. Mas falso era o testemunho e o comportamento dos fariseus existentes na época de Jesus, que em todo momento fazia com que a relação que eles tinham com as pessoas claramente era para manter a sua aparência. Nós estamos falando de comportamentos que muitas vezes cercam a vida até cotidiana da nossa igreja. E nós precisamos entender que não são as pessoas que precisam mudar, somos nós que precisamos adquirir mudanças suficientes para que as outras possam ver em nós
aquilo que de fato é presente e real na vida do Cristo, que nos ensinou a viver a justiça poderosa através da sua graça maravilhosa derramada por Jesus Cristo, pelo perdão de Jesus Cristo na cruz do Calvário aos nossos pecados. Agora, o cristão, eles passaram a solicitar essas cartas, pois era uma forma de referendar o seu comportamento, quando na verdade o referendo da sua vida, a referência que se precisa ter da vida das pessoas é aquilo que, por conta da sua maneira de ser, tem produzido na vida de outras pessoas. Eu perguntava no domingo passado se na delimitação de um tempo de um ano, quantas pessoas se converteram ao Evangelho por causa de você. Quantas pessoas entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo porque notaram na sua vida a justiça que veio da parte de Deus e vos transformou. Outro ponto era que Paulo tinha as marcas de Cristo na sua vida. Como dito muito perfeitamente em Gálatas capítulo 6, ele escrevendo aos Gálatas capítulo 6, verso 17, né? Paulo não se gloria, preste atenção, a partir do verso 4 e 5, ele diz assim: por Cristo que temos tal confiança, não que somos capazes de nós mesmos, mas pensamos alguma coisa como de nós mesmos, mas não que pensamos alguma coisa de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Então Paulo retira dele qualquer possibilidade de que ele tenha produzido esta situação sobre a vida dele. Ele sabia que tudo aquilo que foi produzido na sua vida vinha da sua relação com Deus. E nós precisamos entender a importância disso. A nossa relação com Deus é marcada pela relação que você tem, estreita com a sua palavra, e com os resultados que são dados na vida das outras pessoas por conta disso. Paulo também, no verso 5, você vai observar, ele diz assim: a nossa capacidade, ela é divina. E no verso 6, ele interpreta o seu ministério como um ministério que está exatamente dentro de uma nova aliança, do qual o autor de Hebreus dizia lá no capítulo 8, verso 10 até o verso 13. Muito bem expresso pelo autor de Hebreus essa questão. O que serve também por causa da parte do Senhor, de que as pessoas que têm essa relação e que têm esse resultado sobre sua vida, é uma marca clara de que a sua vida está servindo a um Deus vivo e poderoso, em que a glória sobre a sua vida, ela não é momentânea. Ela está em ebulição em todo momento. Lógico que existem altos e baixos na vida dos cristãos. E nós precisamos entender que isso faz parte de uma caminhada até que o perfeito venha. Até que nós possamos de fato experimentarmos aquilo, a grandeza dessas situações de uma forma espetacular, da qual é poder ver de fato a glória de Deus, né? Da qual nós não merecemos estar, mas foi comprado pelo poder do sangue de Jesus na cruz. Pedro também vai falar isso no capítulo 4, no verso 10 de 1 Pedro, nos chama a atenção de sermos bons dispenseiros. Ou seja, eu preciso entender que a minha vida, ela precisa dispensar sobre a vida das pessoas esse maravilhoso dom que vem da parte de Deus, que nos faz entender que ele serve para a edificação da sua igreja, e de que tudo aquilo que o Espírito de Deus vai nos colocando sobre a vida pela sua multiforme graça, venha chegar a produzir na vida de pessoas frutos dignos de arrependimento. Outro ponto importante é que Paulo sabia muito bem que servir a igreja e as ovelhas do Senhor
com responsabilidade de quem é uma pessoa que entendia que ele era parte da instrumentalidade de Deus para a geração das vidas que estavam sendo transformadas pelo poder da sua palavra. Muito bem colocado por ele em 1 Coríntios capítulo 4, verso 15, quando ele diz que gemia sabendo que aquelas situações das quais ele estava por gerar na vida das pessoas produziam o nascimento glorioso de Deus na vida das pessoas, né? Ele vai falar no verso seguinte do Espírito, né, que vivifica, conforme aquilo que está escrito também em Hebreus capítulo 8, verso 10 ao verso 12. E eu faço questão de lembrar os irmãos, muito bem colocado pelo autor, quando ele diz que nós experimentamos, né, a nova aliança, né? Capítulo 8 de Hebreus, do verso 10 ao verso 12, que nos vai dizer o seguinte: porque esta é a aliança que depois daqueles dias, como disse o profeta, farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei a minha lei em seu entendimento e em seu coração escreverei, e lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Esta é a palavra que não mata. Esta é a palavra que não destrói, porque ela permanece dentro da gente. Por isso o autor dizia, olha, nunca mais alguém vai precisar te ensinar. E a aliança velha ficou para trás e nasce uma nova aliança, né? No verso 7, a glória de Moisés, estampada no seu rosto e brilhante, era transitória. Ele ia, se encontrava com Deus, Deus trazia para ele as tábuas, tinha aquela relação. Quando ele descia, as pessoas notavam que o seu brilho, o brilho do rosto era eminente. É engraçado como os fariseus, né, buscam esse brilho, como essas pessoas que precisam de carta de recomendação, precisa que alguém chegue e diga, olha, essa pessoa é dessa forma, para que as pessoas venham acreditar, quando na verdade existe uma transitoriedade muito falsa, por sinal, na vida de pessoas que muitas vezes dizem ser e no fundo não são. E nós precisamos entender que essa glória transitória foi trocada por um tempo em que o Espírito de Deus é dominante sobre a vida das pessoas. Por isso no verso 8 diz, como não será ainda maior a glória do ministério do Espírito? Porque agora o homem traz da sua vida tudo aquilo, despeja diante do Senhor todos os seus pecados, porque reconhece em Jesus o perdão dos seus pecados. Então de fato isso faz com que ele perceba que aquilo tudo que ele vivia no passado era algo que destruía a sua relação com Deus. E de repente, quando ele reconhece o sacrifício salvífico de Cristo, tudo isso que ainda se faz presente na sua vida por não compreender qual é esse ministério, dá lugar agora a alguém que de fato está disposto a ser transformado por Deus, que tem o Espírito de Deus dentro da sua vida, que vai promover as ações que Deus tanto espera no meio do seu povo. Por fim, irmãos, e eu quero ir logo diretamente ao verso 9, porque ele diz, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito maior e excederá, muito mais excederá a glória do ministério da justiça. Sabe, o que Deus espera na vida de cada um de nós como cristãos é que o ministério que a palavra promove na vida das pessoas, em que o Espírito de Deus presente na vida do crente, que não precisa de alguém assinar uma carta para dizer quem de fato ele é, porque ele tem mostrado isso dentro da sua casa, no seu trabalho, entre os seus amigos, ainda que ele conviva no meio de pessoas, conviva todo o tempo em situações das quais Deus esperava que ele não precisasse conviver, para que essa vida pudesse ser cada dia mais excelente na sua maneira de ser. De repente, esse glorioso
e maravilhoso testemunho do Espírito sobre sua vida não somente lhe serve como auxílio para a lembrança em todo o tempo da palavra de justiça que o transforma diariamente, mas também as pessoas que estão do seu lado recebem da parte de Deus aquilo que vem dos seus corações transformados. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero pedir ao Senhor que Deus de fato encontre em seu coração um lugar para que essas coisas venham sempre ser de maneira excelente enxergada na sua vida de uma maneira especial por parte das pessoas que convivem ao seu lado. Para que você não mais precise estar orando para que Deus mude pessoas, mas para que a sua vida, evidentemente, para as pessoas seja uma mudança, né? Seja de fato mudada pelo Deus que você serve e de alguma forma objeto de transformação de Deus para a vida de outras pessoas. Que Deus coloque esta palavra dentro do seu coração e que ela se faça presente em toda a sua maneira de ser. Oremos ao Senhor. Santo Deus, eu quero te agradecer por esta palavra maravilhosa. E quero te agradecer também, Deus, porque eu sei que o Senhor falou ao meu coração. O quanto eu também preciso a cada dia mudar, Senhor. O como isso é importante, embora, Deus, como ministro do Senhor, eu sei o quanto eu sou tão igual e tão semelhante aos nossos irmãos que carecem cada dia da sua presença sobre sua vida. Portanto, Deus, eu quero te agradecer por esta palavra, quero te louvar pela instrumentalidade de Paulo e quero lhe pedir, ó Deus, que exale da Igreja Batista do Lobato o bom cheiro de Cristo. Que ele seja sempre presente na vida dos nossos irmãos a cada dia. Que a bênção do Senhor, Deus, seja para com cada um dos nossos irmãos. E obrigado, Pai, pelo Senhor nos ensinar tantas coisas importantes e boas em nossa vida. Te adoramos, te bendizemos e te louvamos por todas as suas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Que o amor de Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão do Espírito Santo de Deus e as suas consolações sejam com cada um dos nossos irmãos e os nossos amigos ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua igreja.